agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus, hoje sexta-feira, já dia 22 de maio de 2026. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu sou grata a Deus porque todos os dias eu tenho aprendido com Deus. Quando eu medito na palavra, eu vejo que eu tenho que reparar minha vida, aonde tem fissuras, aonde tem que consertar. Eu estou em reconstrução. Não adianta eu reconstruir por fora se o Senhor não me reconstrói por dentro, se eu não dou liberdade, se eu não dou livre acesso para o Senhor entrar no meu coração, mudar aquilo que precisa ser mudado, para que eu venha aceitar aquilo que eu não posso mudar, que é só o Senhor que pode, porque às vezes, amada igreja, nós queremos mudar os outros, mudar a circunstância, mudar as pessoas, e nós cansamos, nós fraquejamos, nós demos murro em ponta de faca e não conseguimos resolver a situação. Porque tem situação que nem vai ser resolvido, isso tudo depende de Deus e a pessoa que você está orando, a pessoa que você está apresentando, aceitar aquilo que Deus, Ele quer fazer. Como o pastor falou sobre predestinação e livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio de escolher, né? Estar com Deus, tem sofrimento, tem, não é fácil, tem renúncia, mas se eu estou fazendo a minha vontade, eu perco a minha salvação e tenho dificuldade muito mais, talvez, do que você possa imaginar, do que eu possa imaginar, porque eu sei que quando eu não conhecia o Senhor, eu tinha muito sofrimento. Meu interior machucado, ferido, sangrando. Hoje tem coisas que tem que ser curadas, tem que ser mexido, sim, tem que ser tratado, sim. E todos os dias eu tenho observado como Deus, Ele vai nos ensinando. E não adianta você vir, você orar juntamente comigo, orar com o ministério, orar sem cessar, orar com A, com B, ou participar de uma igreja física, se você não toma atitude de consertar aquilo que está vazando, aquilo que está em excesso dentro de você, porque muitas vezes a nossa mente, ela rouba aquilo que Deus tem para nos dar. O nosso coração, ele é enganoso, ele começa a trazer coisas, o nosso pensamento começa a trazer, mexendo dentro do nosso coração e nós não apresentamos a Deus, não curamos, não adianta eu botar alguma coisa em cima e não reconstruir. É a mesma coisa se nós vamos olhar para a parte ali de Neemias, já falei essa semana sobre Neemias, mas é outra parte essa aqui, ali no capítulo 1 de Neemias, quando Neemias ficou sabendo, eu não vou ler todo aqui, mas você vai ler depois, se você se interessar. Neemias ficou sabendo do estado de tristeza que estava Jerusalém. E o que ele fez? Ele orou. Aqui a palavra está me dizendo, ó, ele orou. Então, no 4 diz assim, ó, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. Tá? Ele jejuou, ele orou, ele chorou, não por muitos dias. Só que ele tomou uma atitude. Enquanto ele orou, enquanto ele jejuou, enquanto ele chorou, Deus suscitou lá no coração do rei. Que de repente ele vai servir o rei, ele era o copeiro do rei. O rei olha para ele, Neemias, por que teu semblante está triste? Já enquanto na oração Deus já moveu, por isso que Deus, a palavra do Senhor diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam e esperam. Então ele orou, ele jejuou, ele lamentou, ele
Ele se assentou e chorou. Não muitos dias. Então, o choro não comove o Senhor. Aí ele fez tudo o que ele podia fazer. Tá, às vezes eu oro, eu jejuo, eu me consagro, mas eu não vou para reconstruir, adianta algo. Ah, eu quero uma porta de trabalho, Deus. Vou só dar um exemplo aqui para você entender. Eu quero uma porta de trabalho. Eu oro, eu jejuo, me consagro, mas a empresa não sabe que eu estou precisando de trabalho. Eu não levei currículo. Eu não me especializei naquela área. Não importa se tu é doméstica, não importa se tu é um gari, não importa se tu é um advogado ou um médico. Eu vou ter que estar habilitado. É a mesma coisa. Não adianta eu ter um carro se eu não tenho habilitação para dirigir. Eu tenho que ter habilitação. Porque se eu sair aí na rua, posso ser o melhor motorista que tem. Mas eu tenho que ter aquela carta ali, habilitação, que eu estou habilitado para dirigir. Eu estou habilitado para exercer a profissão. E não adianta eu ir lá no hospital e dizer eu quero trabalhar aqui como enfermeiro ou como técnico de enfermagem. Aonde está o teu título? Eu tenho que mostrar, comprovar que eu fiz aquele curso, que eu estou habilitada, que eu estou registrada no Conselho Regional de Enfermagem ou Conselho Regional de Medicina, na UAB. Quantos que se formaram advogado porque tem um sonho de mandar, de exercer aquela... Só que não conseguem passar no OAB, não conseguem trabalhar. Até exerce, mas outros têm que assinar. Mas se tu vai ver a assinatura de quem valeu a assinatura? É daquele que... Não aquele que trabalhou, aquele que assinou. Esse vai receber o mérito. Então Jesus Cristo já assinou a minha e a tua vitória com o sangue dele. O mérito é do Senhor, mas ele vai fazendo que nós vamos nos esforçando. E daí Jeremias vai lá, fala, o rei vê ele triste. E o que aconteceu, Jeremias? Ele conta para o Senhor, para o seu rei. E aí o rei deu livre-arbítrio para ele, senão você vai. Você vai porque tem coisas para te fazer. Não adiantava ele ficar ali na casa, no palácio, orando, jejuando e chorando se ele não resolve de se levantar e ir lá reconstruir. Então tem coisas, não adianta eu querer uma bênção se o meu interior está machucado, ferido, está todo bagunçado. O Senhor quer arrumar o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração. Como a palavra do Senhor também nos diz lá no livro de Romanos 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, saiba mais do que convém saber, mais do que com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Eu creio que ali, no momento que Jeremias estava orando, que estava chorando, se consagrando, jejuando, aí o Senhor já estava acrescentando a fé de Neemias. Ele vai lá falar com o rei fala para ele, ele vai e faz. Ele não estava vendo. Mas na mente dele já estava sendo reconstruída porque ele tomou uma atitude. Não adianta, eu quero dizer para você, homem, para você, mulher. Eu me separei, eu não estou mais naquele relacionamento, eu quero sair daquele relacionamento, eu saí. E já para mostrar para o outro, você já quer arrumar um outro relacionamento, você veio machucado, você veio ferida. Primeiros dias até pode ser que vai estar tudo bem. Aqui no sul se diz vassoura nova, varre bem. É tudo novo, é na paixão. Mas quando você vai ver, aquela pessoa tem talvez os erros maiores que está praticando, que você não gosta, você precisa ser curado interiormente, primeiro.
de relacionamentos tóxicos. Tem pessoas, por exemplo, eu tinha muito medo, porque me colocavam medo quando eu era criança, medo do escuro, medo de animais, falavam muito em cobras naquela época, eu tinha muito medo. Eu lembro que quando eu ia dormir, eu colocava minha cabeça debaixo da coberta, como se resolvesse. E talvez você assim, medo de falar, medo de expor as suas emoções para aquela pessoa porque você foi machucado. Então, se você ainda tem esse medo, você tem que ser curado primeiro. Você tem que dizer, Jesus, entra na minha casa, mexe com essa estrutura. Eu preciso ser transformada de dentro para fora, eu tenho uma fissura. Eu tenho uma compulsividade. Não adianta você ter um salário baixo, de repente Deus vai te dar um salário bom, você vai estudar, você vai botar tudo fora, vai entrar como entra num balde furado, que tem que reconsertar o balde, reconstruir o balde, tampar os buracos. E eu estava observando como Deus falando, deu um vazamento na água pública aqui, e está embaixo da terra. E eu vejo que a água está ali vindo, né? Até eles virem arrumar. Se não consertar aquele cano aonde está passando aquela água, o canal da água ali, vai continuar vazando. Não adianta eu colocar terra em cima. Não adianta eu colocar coisas em cima. Não adianta eu colocar uma maquiagem. Não adianta eu colocar, eu vou arrumar meu cabelo. Eu vou comprar essa veste, eu vou comprar isso, eu vou comprar esse carro, vou mudar de casa porque vai resolver o problema. Não, o problema tem que ser resolvido dentro de mim, aonde está o vazamento. A graça está descendo, mas está indo embora. Então entenda aqui, amada igreja, que não adianta só orar, chorar e jejuar. Precisa tomar atitude como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu vou me levantar, eu vou ter com Jesus, eu vou tocar na hora do manto de Jesus. Ela corria um grande perigo de ser apedrejada. Ela corria um grande perigo de ser morta. Mas entre o não e o sim, ela preferiu escolher o sim, eu vou. E ela foi. E ela saiu como? E ainda lá, ela teve que falar a verdade, por isso que a verdade tem que prevalecer. Não, se ela tivesse dito não fui eu, ela não tinha recebido a cura. Mas ela assumiu, fui eu, Jesus. É eu que estou clamando, é eu que estou pedindo, é eu que estou apresentando, eu estou vendo a ruína do meu filho, a ruína do meu casamento, Senhor. Mas eu preciso ser reconstruída, a minha casa, eu sou a coluna aqui da minha casa, eu preciso ser reconstruída. É pesado? É. E assim como Neemias pensou no seu coração, ele foi e ele fez, porque a mente dele já estava com a reconstrução dos muros pronta. Ele já tinha orado, já tinha jejuado, já tinha se consagrado, ele tinha tomado a decisão certa. Vai ter pessoas, mesmo que tu tomar a decisão certa, vai ter pessoas que querem te atrapalhar, vai. Vai ter pessoas que querem você parar, vai. Mas você não pode parar enquanto a obra não está concluída. Não quando está concluindo. Concluída é pronta. Então sempre vai ter coisa para fazer na nossa vida porque nós não estamos prontos. A obra está em reconstrução, vou dizer. Tem escombros, tem coisas que tem que ser movida do lugar, tem coisas que ser tirado, tem coisas que não precisa ser tirado, só botar no lugar certo. Tá entendendo? Então que Deus venha nos dar sabedoria de nós não conformar com as coisas que está acontecendo, mas tomar atitude, não é só oração. Outros querem que você ore. Ore por mim. Então essa pessoa vai receber algo, nunca vai receber nada. Porque dentro está uma bagunça. Tem que arrumar a bagunça, tem que colocar em ordem a casa. Quando o Senhor mandou o profeta Elias ir lá e dizer pro rei, põe tua casa em ordem que tu vai morrer. Ele virou o rosto para a parede e começou a colocar em ordem o que ele tinha para falar. Senhor, eu ajudei, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, será que eu e você estamos tão em ordem assim?
E ele ainda chorou muitíssimo. Mas ele tomou atitude, ele não falou para o profeta, ele não reclamou, ele não falou nada. Ele falou com Deus, porque só Deus pode mudar a minha história, só Deus pode mudar a tua história. Mas basta eu dizer, Senhor, me reconstrói, tira esses escombros, tira esse medo, tira esses traumas, essa insegurança, essa inveja, esse ciúme, essa revolta. Ah, eu invejo que o outro tem, mas eu não faço nada para mim ter algo. Eu não preciso invejar, porque o que é meu, Deus vai colocar nas minhas mãos. O diabo queira ou não queira, já foi destinado para mim. Ah, eu invejo o ministério do outro, mas tu sabe o que o outro passou para chegar onde ele chegou? Você sabe o que o outro passou? Ah, mas eu quero orar com fulano. Tu não vai orar com fulano de tal. Assume, você vai orar do jeito que você é para orar. Não copiar dos outros. Deus tem o próprio jeitinho de falar com você. E eu observando aquela água ali, eu disse, meu Deus, assim é comigo. Senhor, você tem algum vazamento aí dentro, o Senhor tem que tirar, tem que mover. Agora vai ter que abrir a rua ali, tirar o calçamento, tirar as pedras, tirar a terra. Vai dar trabalho, vai. Mas se não fizer isso, vai continuar vazando. Assim é na nossa vida. Vai dar trabalho reconstruir, vai. Mas o Senhor nos dá graça. Vai ter que mexer nas feridas, vai ter que tirar as cascas, vai ter que cortar pedaços, porque ali vai ter que cortar pedaços de cano para colar novamente. E assim é conosco, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque todos os dias o Senhor está falando comigo, Pai. E o Senhor está me ensinando, Deus, Deus, Deus. Obrigado, Senhor. Eu sei que eu preciso me reconstruir novamente. As minhas emoções, os meus sentimentos, eu não posso me conformar com as coisas deste mundo, Pai. O meu entendimento precisa ser renovado. O meu coração precisa ser renovado. Vai falando aí com Deus, diz, Senhor, os meus sentimentos estão machucados, os medos. Quantas vezes eu quero me esconder, eu quero fugir, mas não adianta. Quem pode fugir? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao céu, o Senhor está lá. Pai, tem misericórdia de nós. Eu sei, Pai, que tem pessoas aqui que já oraram, jejuaram, se consagraram, mas ainda não tomaram atitude porque não tem coragem. Dá coragem, Pai. Nos dá ousadia, Pai. Acrescenta nossa fé, Deus. Mesmo que a multidão grite para nós parar. Mesmo que se levante Sambalat e Tobias dizem para parar. Não, nós não vamos parar. Nós estamos numa grande obra. Destra as nossas mãos, Senhor, para esta batalha. Não se ganha guerra deitado no chão. Se ganha guerra de pé, pelejando, guerreando. Pedindo para o Senhor as armaduras de Deus. O pessoal que estava guerreando lá com o grande gigante, Pai. Estavam com as guerras. Com as armas aqui, Senhor, da terra. Mas Davi disse, não, isso serve para vocês, para mim não. A guerra espiritual só se vence com as armaduras de Deus, oração, consagração, jejum. Palavra de Deus, que cai por terra todas as obras malignas, que nenhuma arma forjada contra nós venha prosperar, Pai querido, Pai amado. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai. Entendimento, Pai, aonde está vazando, aonde está faltando fé, Senhor, aonde precisa ser reconstruída a nossa história, Pai. Talvez tenha que começar lá no ventre da nossa mãe, onde fomos rejeitados, traumatizados, fomos filhos, Pai, de um relacionamento indesejado, de uma gravidez indesejada, e trouxemos, Senhor, tantas coisas, Pai. Carências afetivas, Pai. Sempre queremos mais do outro, Senhor, para preencher o vazio da nossa alma, que é só o Senhor que preenche. Nós precisamos compreender isso, Deus. Eu oro por todos os pedidos de oração. Eu oro por todas as pessoas, Pai, que hoje precisam tomar essa atitude de se levantar e começar a reconstruir
começando no nosso interior, Deus, no nosso coração, os nossos pensamentos que precisam ser transformados, ser renovados, ter uma mente nova em Cristo Jesus. Eu aplico, Senhor, o teu sangue sobre as nossas mentes. Eu aplico, Senhor, o teu sangue sobre as nossas emoções, sobre os nossos corações. Aquilo, Pai, que nos sufoca, a depressão, a ansiedade, a angústia, a aflição, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toda obra maligna que nos impede, Pai, de prosseguir para o alvo, que caia por terra todo impedimento, Pai. Abre os nossos caminhos, Pai. Os nossos olhos espirituais para que nós venhamos a ver, Senhor, aonde estão as rachaduras, aonde está, Senhor, o que nós precisamos consertar para o nosso casamento, Pai, para o nosso relacionamento com filhos, Pai, para o nosso relacionamento lá no nosso trabalho, Pai, aonde nós vamos ter economia, Pai, porque muitas vezes gastamos com aquilo que não é necessário, Pai, para preencher, Senhor, colocar coisas dentro de casa para preencher espaço aonde só o Senhor preenche, Pai. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por tudo, Pai. Eu oro pela nossa nação brasileira, eu oro pelos três poderes, Pai, derruba do trono os poderosos e leva os humildes, Pai, tudo que estamos vivendo, o caos que estamos vivendo, Pai, eu oro pelo meu estado, Pai, o caos, Pai. Aonde está o Estado quase que está em primeiro lugar das obras malignas, Pai, do trabalhos com o culto que seja agora extirpado. Manda fogo do céu, Deus, destruindo as potestades, Pai. Quebrando o arco do forte, despedaçando a lança, Pai. Eu creio, Pai, que o arco do forte já foi quebrado. Eu oro pela minha cidade, eu oro pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos. Cessa, Pai, essas guerras. Visita cada família, meu Deus. Restaura, Pai. Restitui, tira esses escombros, meu Deus. Não adianta o nosso interior, o nosso exterior tá tudo bem, mas o nosso interior tá machucado, tá ferido, tá tudo sombrio, Pai. Que a tua luz, Senhor, que a tua luz, que o sol da justiça brilhe sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, meu Deus. Eu oro pelas criancinhas, eu oro pelos meus netinhos, assim todas as crianças, Pai, aquelas vidas que estão viajando, guarda a saída, guarda a entrada, Pai, nos protege, Pai, final de semana, Pai, nos dá livramento de acidente, do ataque do inimigo, meu Deus, protege, Pai, livra do abuso, do estupro, da violência doméstica. Meu Deus e meu Pai, eu clamo a Ti, Pai, eu clamo, eu quero ser curado, eu quero ser, Senhor, tratada por Ti, trabalhado por Ti, Pai. Eu sei que mesmo que para Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, mas eu tomo a atitude de me levantar e ter com Jesus, Pai querido, Pai amado. O que eu preciso fazer, Pai? Adestre as minhas mãos para a batalha. Eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar, eu oro pela missionária Rosa, pelo pastor Luciano, meu pastor presidente. Pai, abençoa teu filho, vai prosperando, Pai, a cada dia, Pai, vai capacitando a cada dia mais. Sopra o ministério aos quatro cantos da terra, Pai, que nós podemos levar a tua palavra. Visita cada obreiro, para cada dizimista, ofertantes, bons samaritanos, as vidas que têm compartilhado esse áudio, Pai, aqui no Brasil, fora do Brasil. Eu não posso recompensar, mas o Senhor pode, Pai. Recompensa a cada um, em o nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigada. Visita os hospitais, os asilos, presídios, valados, Pai. E vai, Senhor, fazendo a Tua obra, Pai. E que nós venhamos ser sinal de bênção para a vida de muitas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos reconstruir. Uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que a casa é fraca, a estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Aleluia! Espírito Santo pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra. És meu construtor. Tira tudo que é velho, clareia a casa, preenchendo as lacunas, vai fazendo morada.
casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Aleluia. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo e fazer morada. Trabalha, Espírito Santo. Trabalha, Espírito Santo. Aleluia. Trabalha, Espírito Santo. Deixa ele trabalhar. Aleluia. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida e faça. Trabalha, Espírito Santo. Tira todos os escombros. Sim, Jesus, tudo aquilo que não te agrada, Deus. Eu te dou livre acesso, Pai, porque eu preciso de ti, Pai. Eu preciso de tomar atitude, eu preciso me levantar, Pai. E muitas coisas, mas, Pai, que nos oprime, Pai. Nos liberta hoje, Pai, de todas as amarras, Pai, dos vícios, da incerteza, dos medos, das carências, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a ser livres para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Eu sou Ministério Orai Sem Cessar. Amada igreja, amanhã, 9 horas da manhã, nós temos a consagração lá no Ministério Orai Sem Cessar, do YouTube, do Facebook. Venha para consagração. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu sou o Ministério Orai Sem Cessar.